Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Vamos trabalhar hoje com circunferência inscrita em um triângulo. Essa é a aula número 11. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Então vamos considerar um triângulo e uma circunferência inscrita. Então nós temos aqui um triângulo. Então um triângulo ABC, com os lados AB e C. E uma circunferência inscrita. O que é uma circunferência inscrita? É uma circunferência que está dentro do triângulo, tocando os três lados do triângulo em um único ponto. Tá? E a distância do centro dessa circunferência até o lado é o raio da circunferência. E aqui nós temos uma relação. A relação diz o seguinte: a razão entre a área do triângulo e o seu semiperímetro é igual ao raio da circunferência inscrita. Então está falando que o raio da circunferência inscrita é a razão entre quem? A área do triângulo e o seu semiperímetro. Então, o raio da circunferência inscrita é igual à área do triângulo dividido pelo semiperímetro, tá? Onde semiperímetro eu vou colocar simplesmente P. Então, P é o nosso semiperímetro. Se eu realizar aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou chegar que a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Então essa é a nossa relação, tá? Que fala que a área do triângulo é igual ao seu semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Então a circunferência que está dentro do triângulo. Porém, da onde veio essa pequena fórmula? Então vamos demonstrar da onde veio essa relação que diz que a área do triângulo é igual ao seu semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Então vamos demonstrar a fórmula que diz que a área do triângulo é igual ao seu semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Para isso, nós vamos dividir o triângulo ABC em três triângulos. Então nós vamos considerar os triângulos AOB, BOC e AOC. Então nós temos aqui três triângulos. E na sequência nós vamos calcular a área desses três triângulos. E vamos começar com o triângulo AOB. Então o triângulo AOB, nós vamos calcular a área desse triângulo. Para calcular a área do triângulo, basta fazer base vezes a altura dividido por 2. A base é o C. A altura vai ser justamente o raio. Então a área vai ser C vezes R dividido por 2. Base, que é C, vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. Depois vamos pegar o triângulo BOC. Então, BOC. Vamos pegar esse triângulo. E vamos calcular a área dele também. A base eu vou considerar o A. E a altura é isso aqui, que vai ser o raio. Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, A vezes R dividido por 2. E o triângulo AOC. Então, o triângulo AOC, vamos calcular a área dele também. Vamos considerar aqui o B como a base e a altura vai estar aqui. E a altura também vai ser o raio. Então, base vezes a altura dividido por 2, B vezes R dividido por 2. Então, essas são as áreas dos três triângulos. Agora, se eu quisesse calcular a área do triângulo grande, do triângulo ABC, bastaria fazer o quê? Somar as três áreas. Então, a área de ABC vai ser a área de AOB mais BOC mais AOC. E nós sabemos que a área de AOB é C vezes R dividido por 2. De BOC, A vezes R dividido por 2. Então, A vezes R dividido por 2. E de AOC, B vezes R dividido por 2. Vamos efetuar essa soma. Como todos os denominadores são iguais, a gente vai poder juntar no único denominador. Já no numerador, todos têm o R. Então, vamos colocar o R em evidência, fator comum. CR dividido por R vai dar C. AR por R vai dar A. BR por R vai dar B. Tudo isso dividido por 2. Só que nós sabemos que A mais B mais C, isso é o perímetro. Então, eu tenho o raio vezes o perímetro dividido por 2. E se eu dividir o perímetro por 2, eu chego no semiperímetro. Então, o perímetro dividido por 2 vai gerar o semiperímetro vezes o raio que sobrou. Então, a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio.
Então essa é a nossa relação envolvendo triângulo e circunferência inscrita no triângulo, que diz que a área do triângulo é o semiperímetro dele vezes o raio da circunferência inscrita. E vamos trabalhar com um exemplo na sequência. Então esse exemplo é uma questão da Unifenas que diz o seguinte: um triângulo possui os seguintes lados, 12, 16, 20. Encontre o raio da circunferência inscrita neste triângulo. Então tem um triângulo cujos lados medem 12, 16 e 20. Então eu poderia simplesmente fazer um triângulo aleatório. Faço um triângulo assim, falo que os lados medem 12, 16 e 20. Tá? E existe uma circunferência inscrita, uma circunferência que está dentro. E nós queremos simplesmente calcular o raio dessa circunferência. Como o triângulo é circunscrito ou a circunferência é inscrita, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a área desse triângulo é simplesmente o semiperímetro vezes o raio. O semiperímetro é fácil calcular. Como eu tenho os três lados, eu consigo calcular o perímetro e na sequência eu posso obter o semiperímetro. Então nós poderíamos fazer assim, 2P vai ser o meu perímetro. Então o perímetro é 12 mais 20 mais 16. Então 12 mais 20 mais 16. Eu vou ter que 2P vai ser igual 20, 30, 40, 48. Então 2P é o meu perímetro. Então o perímetro é 48. Então o semiperímetro vai valer 24. Então o P nós já temos. Para calcular o raio fica faltando a área do triângulo. Para calcular a área desse triângulo, como eu conheço os três lados, eu poderia usar a forma de Heron. Como a gente tem os três lados, para calcular essa área, basta fazer o perímetro vezes o perímetro menos A, vezes o semiperímetro vezes B, vezes o semiperímetro menos C. Tá? Lembrando que P é semiperímetro. Tudo isso numa raiz quadrada. E assim fica fácil calcular essa área. Porque eu sei que o semiperímetro é 24. Sei que o semiperímetro é 24. Sei que um lado é 12. Sei que o outro lado é 16. E sei que o terceiro lado vale 20. Lembrando que tudo isso está numa raiz quadrada. Então a área do nosso triângulo vai ser igual a 24 vezes 24 menos 12, 12, vezes 24 menos 16, 8, vezes 24 menos 20, 4. Tudo isso numa raiz quadrada. Como eu preciso efetuar essa raiz, eu não vou multiplicar, eu vou fatorar os números. Vou fatorar já. Por exemplo, eu sei que o 4 é 2 ao quadrado. Eu sei que o 8 é 2 ao cubo. Eu sei que o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. E sei que o 24 é 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24. Aplico a propriedade da potência, né? No caso. Eu tenho aqui multiplicações de potência com bases iguais. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, na base 2, eu tenho 3 mais 2, 5. Mais 3 mais 2, 10. Vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Bom, para extrair a raiz quadrada desse número agora, basta dividir os expoentes todos por 2. Então, 10 por 2 vai dar 5. Então, a gente tem aqui 2 à quinta. Vezes 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado divide também o expoente por 2. Então, vai ficar 3 elevado a 1. Sabemos que 2 à quinta é 32 vezes 3. Então, a gente tem que a área do triângulo, 3 vezes 32, 96. Bom, agora ficou simples o exercício. Porque eu sei que a área é 96. Eu sei que o semiperímetro é 24. E eu quero o raio. 24 está multiplicando, passa dividindo. Isso é igual a R. Portanto, R vai ser igual a 96 por 24,
vai dar 4. Trabalhoso essa questão? Sim, trabalhoso. Teria um jeito mais simples de resolver? Teria, se você conseguisse enxergar que esse triângulo, com os lados 12, 16 e 20, é um triângulo retângulo. Porque aí você poderia redesenhar o seu triângulo. Então a gente poderia simplesmente transformar ele num triângulo retângulo. Na verdade, ele é um triângulo retângulo. E para calcular a área de triângulo retângulo, basta fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então essa forma que nós usamos, que nós utilizamos para calcular a área, não seria necessária se eu tivesse enxergado que esse triângulo ele é retângulo. Ah, mas como que eu faço para saber se ele é retângulo ou não? Pego o maior lado, que é 20, eleva ao quadrado. Isso tem que ser igual à soma do quadrado dos outros dois. Então 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E isso vai dar 400 igual a 400. A gente aplica simplesmente o teorema de Pitágoras para verificar se ele é retângulo ou não. Nesse caso é um triângulo retângulo, a gente poderia ter facilitado o nosso cálculo. Então essa foi a nossa aula número 11, circunferência inscrita em um triângulo. Na aula 12, circunferência circunscrita. Até a próxima aula.